Olá, eu sou a Cris da X Digital, tudo bem? Em troca de USB. Tem um QR Code aí aparecendo na sua tela, abra sua câmera, escaneie, que vai te direcionar para o nosso site. Nosso site tem todas as nossas redes sociais, tá? Você vai conhecer um pouco mais sobre a X Digital. Segue lá. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Quando eu coloco o carregador no meu smartphone, em vez de carregar, ele descarrega. Certo. Isso acontece, Will? Bom, primeira coisa que a gente orienta os clientes quando ele chega na assistência técnica é o quê? Justamente se ele já testou com outro carregador. Porque às vezes, isso é muito importante as pessoas terem consciência, às vezes não é uma falha do produto, e sim do carregador dela, tá? E, infelizmente, muitos paralelos. Exatamente. Né? A pessoa opta por comprar um carregador, um segundo carregador, porque o primeiro deu defeito, só que eles não querem pagar um valor que seja com o produto original. O original é sempre mais caro. Sempre mais caro, só que assim, nessa questão, compensa. Por que você acha que a Apple, os acessórios deles são tão caros? Você vai comprar um cabo USB é R$100, né? Exato. Um carregador, 150, 180 reais. Mas por que esse valor? Porque só com aqueles acessórios eles garantem o bom funcionamento. Tem todo o controle de qualidade do seu na hora da produto. produção. Sim, então vamos lá. Por que descarrega? Muitas vezes por conta do carregador, que foi o que eu falei, às vezes falha de bateria, às vezes falha no próprio conector USB e às vezes a falha do dock de carga, que é uma extensão do USB, e até mesmo a placa principal por fim, tá? Agora, eu vou abrir um parênteses aqui que é muito importante. Olha, falamos aqui de carregador V8, que é o mais comum, falamos do tipo C, falamos do carregador do iPhone, falamos do dock de carga, que é uma extensão, independente se é do iPhone, se é do Samsung, do LG ou do Motorola. Só que assim, por que eu falei em abrir um parênteses? Porque a X Digital, se você tiver alguma dúvida, olha, eu tenho a vontade de comprar um produto. Eu quero comprar, por exemplo, o G9 que vai lançar agora. Só que eu não sei que tipo de USB que ele usa. Será que a peça é cara? Será que a peça é cara? Se quebrar? Exatamente. Qual que é o carregador que ele utiliza? Será que é o tipo C? Será que é o V8? Será que é um dock de carga? Vamos É fazer o que seguinte. não é falado. Exatamente. Né? O que ninguém fala, faz o seguinte, olha, lembra que você escaneou lá, vai ter o QR Code aqui na tela. Exato. Você vai entrar no nosso site e lá você vai achar a nossa rede social. Faz uma pergunta pra gente, ou no Instagram, lá, respondendo alguma foto, ou até mesmo no Facebook, e a gente responde você. Então você vai saber o seguinte, falou, olha, se der defeito no meu carregador, então eu sei que ele é o tipo C. Então eu vou saber que é um pouquinho mais caro. O V8 eu sei que não é tão bom. Então peraí, o tipo C pra mim é melhor. Porque sempre existe uma pesquisa quando você vai comprar qualquer coisa. Exatamente. Por exemplo, a mais clássica é o carro, né? Quando você vai comprar um carro, você pensa, as peças são caras? Será que vai me dar muita manutenção? E a pessoa tem que ter esse hábito justamente para celular. Porque às vezes as pessoas pensam em comprar um produto, mas se surpreende na hora de pagar um conserto. Exato. O celular é caro? Exatamente. O celular não é barato. É aquilo que eu falei, a pessoa não liga de pagar R$5.000, mas se cobrar R$500, 300 para consertar, ela acha um absurdo. Exatamente. Então entra em contradição, contradição, né? com o valor do celular. Exatamente. Então eu tenho que pensar muito nisso, viu, pessoal? Nós temos o nosso WhatsApp, 11 3228 2389, caso precise também, tá? Nós temos o sistema Leve e Trás. Durante essa pandemia, nós temos que nos cuidar, não pode relaxar. Então, caso precise, entre em contato com o nosso WhatsApp, 3228-2389. Sabemos que o USB, além de carregar o celular, também serve para passar dados, como nós falamos antes. Ok. Porque às vezes na troca funciona apenas para o carregamento e não mais para dados. Sim, sim. Eu vou dividir essa pergunta em duas etapas, tá? Vamos falar o porquê de o USB usar como carregamento e como transmissão de dados e o porquê que às vezes não funciona. Eu vou exemplificar a primeira pergunta com o que a gente está trabalhando aqui atrás. Vamos lá. A primeira parte dessa resposta é o porquê que não funciona. Vamos começar assim? Por que não funciona? Não sei se vocês viram do comecinho do vídeo ou não, se vocês já pularam um pouquinho, mas no comecinho do vídeo, é até interessante você voltar, se você pulou, eu falei o seguinte: a partir do momento que você começa a querer trabalhar uma conexão USB que está com mau contato, você está estressando a sua placa principal. E justamente quando você estressa é que rompe trilha. E nesse momento, às vezes, ao trocar o conector, essa trilha já está rompida internamente na placa e só vai funcionar o carregamento. E não mais a transmissão de dados. Então essa é a primeira etapa, tá? Certo. A segunda etapa é o quê? Por que
Isso na verdade ninguém usa, é interessante, né? O celular, para quem não sabe, ele não só carrega com cabo USB, você pode comunicar o seu produto. Existe software, tanto da Apple, da Motorola, da Sony, da Samsung, que você vincula tudo que acontece no seu aparelho com o seu desk, com o seu computador, com o seu notebook. Olha só que interessante. De 90, vamos arredondar para ser mais exatos, a cada 100 casos que o produto vem travado na assistência, 90% dos casos os clientes não têm backup. Ou se é falta de informação, não sei. O fato é que me deixa, né? Ele me deixa, depois eu faço. Eu faço e acaba acontecendo. E o que acontece? Produto, ele é constituído do quê? Hardware e software. O software, em qualquer momento do dia, ele pode parar. O simples fato de você colocar para carregar e ter uma oscilação de voltagem, seu produto pode dar problema de software. Exatamente. E nesse momento você perdeu tudo. Exatamente. E é justamente isso que ninguém usa. Usa o cabo USB, conecta ele no seu computador, vê como é que ele carrega, vê o tempo que ele demora, baixa um software do seu fabricante e faz a sincronização. Você vai se surpreender o quanta informação você pode guardar no seu computador. É complicado. Então, respondendo a sua pergunta, é sim, o celular ele carrega, transmite dados, e que poucas pessoas sabem que ao conectar seu telefone ao computador, você consegue rotear a sua internet. Você consegue rotear a internet do seu celular para o computador. Olha só, através do cabo USB. Will, nosso gerente da X Digital, viu, gente? Fiquem ligados sempre. Ó, se você está sem internet na sua casa, mas você precisa trabalhar, conecta o cabo USB do seu aparelho no seu computador e ativa aqui a função de rotear a internet. Você vai ter a mesma internet que uma internet de conexão. Troquei o USB do meu celular e quando fui carregar novamente, a peça saiu junto com o carregador. Isso é uma questão do técnico, certo, que fez o reparo. Isso é um problema de realmente a pessoa continuar fazendo errado. Olha, vamos lá. A gente também não pode... É um assunto bem complicado, bem interessante também abordar isso daí, porque assim, não adianta a gente só falar que o problema é do cliente. Claro, existe casos e casos que assim, pela demanda, às vezes acaba de uma ressolda ficando um pouquinho mais fraca ou uma solda fria, que gera o quê? Uma instabilidade na conexão. Mas 98% é o cliente que ele acaba forçando. O que o cliente tem que lembrar é o seguinte: o conector trocado, mesmo sendo por uma peça original, não é a mesma peça que veio com o produto. Então, ele tem uma sensibilidade maior, né? A não ser que nem você falou, que troca a placa principal. Exato. Mas como a gente está focando na questão do USB, assim, o que ele tem que perceber? Troquei o meu conector USB, ou seja, troquei a tela, enfim, qualquer coisa dessas peças, ele já foi trocado, já foi recondicionado. Então existe uma sensibilidade maior. Então você vai ter que ter um cuidado maior, até porque chega uma hora que não é possível fazer mais o reparo. Em alguns aparelhos se fala em dock e não USB. Certo. É uma extensão? Vamos lá. Interessante o surgimento do dock. A iPhone sempre fez isso na realidade. Para quem trabalha com iPhone vai saber do que eu estou falando. A iPhone sempre fez peças sobressalentes a partir da placa principal. Então existe a placa principal do iPhone. Provavelmente eu acho que a Cris consegue colocar aqui uma placa principal aqui atrás para o pessoal ver. Então você vai perceber o que? A placa principal é justamente só a placa e você vai ter conexões. Por que essas conexões? Através dessa placa a gente vai conectar o que? O dock de carga, que é a parte de carregamento, a gente vai conectar a tela, a gente vai conectar os botões, a gente vai conectar a bateria. Então olha que interessante, então lá atrás a iPhone percebeu o seguinte: peraí, se eu colocar o USB junto na placa, a tendência dos meus clientes danificar a placa principal é muito grande. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar esse conector no dock, e se estragar esse dock, eu troco o dock por completo. Exato. Então a tendência de danificar a minha placa é muito menor. Agora Samsung e Motorola também estão vindo com dock. Então vamos lá. Olha que interessante. A Samsung, olha, Sony, LG, Samsung, para quem é mais das antigas, Gradiente, Alcatel, Nexus também. Não, Nexus ele trabalha mais com conector USB ainda, tá? Embora a Nexus da Motorola lançou um lá atrás que não deu muito certo. Então, todos esses fabricantes que eu falei, eles trabalham com o quê? Conector na placa principal. Então tiveram muito prejuízo ao decorrer dos anos até perceber o que a iPhone, que a Apple lá atrás fez. Eles fizeram o quê? O dock. Então o que eles estão fazendo agora? Opa, peraí,
Então, peraí, então eu vou evitar muita reclamação se mesmo que o cliente danifique o USB e estrague o dock, que é uma subplaca, é uma extensão da placa principal, eu troco o dock e acabou. O dock e o USB está tudo certo. Exatamente, então ele deixou de estragar a placa principal. Só que tem um outro porém, o dock se torna muito mais caro a troca do que um USB propriamente dito. Porque o dock, ele, uma peça maior? Além de ser uma peça maior, ela não trabalha justamente só com o USB. Ela vem interligada com antena, ela vem interligada com capacitores. Então, na realidade, a gente está falando de uma placa principal em miniatura. É uma extensão de carregamento do seu produto. Então, por isso que ela é mais cara. Embora ela te dê uma segurança maior na placa principal, mas o custo para reparo é diferente.